Nós já estamos de volta com o Manhã da Piedade nesta sexta-feira e no terceiro domingo de agosto, mês vocacional, a Igreja Católica recorda as vocações religiosas, homens e mulheres que consagram suas vidas a Deus e também ao próximo. E esse é o tema da nossa conversa de hoje com o nosso querido Padre Wellington Santos. Bom dia, Padre. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Ciro. Obrigado pela acolhida. Quando nós falamos em vida consagrada, nós estamos falando de quê, na verdade, Padre? Então, nós estamos dizendo de um modo de ser religioso que é muito forte, que é muito presente na vida da igreja. De homens e mulheres que, a partir de um carisma, de uma vocação mais específica, colocam-se também a serviço da igreja, a partir aí das várias comunidades, das várias congregações religiosas que enriquecem a vida espiritual da nossa igreja. E para a gente entender melhor, quais são as origens e os fundamentos dessa vocação? Então aí é bonito que a gente vai falar um pouco da história da nossa igreja. Primeiros séculos, nós sabemos bem, a igreja era perseguida. E por ser perseguida, então ela era mais recolhida. E é certeiro de pensar, porque a igreja perseguida deu um testemunho muito rico dos valores evangélicos, daquilo que era próprio da vida de Jesus, vivido pelos primeiros cristãos, perseguido pelo Império Romano. Quando, no Edito de Milão, em 313, a igreja passa a ser acolhida e se torna a religião oficial do Império Romano, então é o que é chamado da Paz Constantiniana, o que era característico antes, no tempo da perseguição de fiéis que davam a vida até o martírio, é substituído por este caminho que a gente diz assim, olha, da vida monástica, que o monaquismo é a primeira expressão de vida religiosa consagrada da nossa igreja. Então, essa dedicação mais ardorosa de homens e mulheres para o seguimento de Jesus Cristo se deu nesta concepção bonita de pessoas que se recolhiam sozinhos, ou na vida cenobítica, que é a vida em comum, de famílias que se reuniam, melhor assim, de homens e mulheres que constituíam uma família religiosa. O primeiro, e que se destaca mais importante, foi São Bento, Bento de Núrcia, que fundou o primeiro mosteiro com os monges, com uma regra de vida, até a regra dita por muitas outras congregações também, do ora et labora, da oração e do trabalho. Então, uma vida toda organizada, quando reúnem-se muitas pessoas, muitos homens ali para se tornarem essa família religiosa, para expressar a sua fé numa dedicação mais ardorosa, mais total a Jesus Cristo. Nesse mesmo período, a irmã gêmea de São Bento, que é Santa Escolástica, funda também no Mosteiro das Monjas. Então, as famílias religiosas masculinas e femininas, pelo monaquismo, nascem quase que ao mesmo tempo, para mostrar essa dedicação cada vez mais intensa e mais ardorosa ao Evangelho de Jesus Cristo, o que antes, quando a igreja era perseguida, era vivenciado pelos cristãos, chegando até o martírio. Então, daí a gente falar que os mártires foram substituídos pelos monges, nessa dedicação, nessa abnegação da vida, nessa doação a Jesus Cristo. E hoje são muitas as formas de vida consagrada, Fábio? São muitas formas espalhadas pelo mundo inteiro. Na nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, até com uma informação de perceber que são mais ou menos 80 famílias religiosas femininas e 30 famílias religiosas masculinas presentes na Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, mais ou menos 110 comunidades de vida consagrada na nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. É um número expressivo. Muito, e surpreendente o número de mulheres até, né? Sim, mais do que as das famílias masculinas, É bonito de perceber essa diversidade. Tem muitas paróquias, certamente pessoas que estão nos acompanhando em casa, que têm uma comunidade religiosa, seja franciscano, teatino, salesianos, que estão lá no trabalho da sua paróquia. Eu queria que o senhor contasse um pouco para as pessoas que estão em casa quais são os desafios e os comprometimentos também das pessoas que vivem nessa vida consagrada. Então, a vida religiosa, ela, às vezes a gente passa, por exemplo, a vida de clausura, que estão lá fechados, ou os que estão inseridos no mundo, na vida da sociedade, que é uma vida mais solitária e mais triste. Não é. É uma vida muito alegre. E que ganha todo um sentido nessa organização,
da oração e do trabalho, da vida em comunidade. Desafios existem, né, na vivência de qualquer uma das vocações, como a gente tem trabalhado esse mês. A gente tem falado muito sobre isso aqui. É verdade. Os desafios todos existem, do responder à vocação, do poder aprender a lidar com uma família, ser membro de uma comunidade. Isso tudo nos desafia. Mas ali, acima de tudo, perceber que esse desafio ele é compensado pela experiência que se faz. Né? A experiência da vida em comunidade é algo que realmente transforma aí o nosso jeito de ser, nos dá um sentido da vida. E a gente vê a alegria, né, dessas nossas comunidades religiosas, das enclausuradas, dos monges, das monjas. Se você for numa comunidade, no mosteiro, por exemplo, você vai ver como é que eles são felizes, como é que elas são felizes, né, na vida própria, na organização da sua própria vida ali na comunidade. Cada um encontrou sua forma de felicidade, Sim. se doando. Sim, Né? é até importante a gente dizer porque cada uma das famílias ela tem um carisma. Né? A vocação à vida consagrada, ela surge a partir de um carisma. Alguém, por exemplo, Bento, a gente disse dele, né? São Bento de Núrcia, ele assumindo um carisma mais monástico, né? No monarquismo que não é exclusivamente cristão. Isso foi um fenômeno que aconteceu praticamente em todo o mundo naquela época e é vivido até hoje. A partir de adesão, de um abraço a um carisma, começam a surgir as comunidades. Por exemplo, São Francisco, que a gente conhece muito bem dos franciscanos. Sim, os franciscanos, a gente sempre fala deles. Muito marcante, né, na nossa vida. A partir aí desse cuidado, de uma dedicação mais radical, o cuidado aos pobres, uma dedicação radical de vida, esse carisma assumido por Francisco foi cativando, né, ali muitos outros até assumir, né, a própria vida ali de comunidade. Aí surge uma família religiosa. E assim foi acontecendo, inclusive acontece ainda hoje com as novas famílias religiosas que nascem. Salesianos, né, um pouco depois de Dom Bosco, eles vão assumindo esse caminho bonito de doação, de entrega à juventude, de trabalho pelas juventudes e desenvolvem o seu carisma. Então a vida consagrada é uma resposta a um carisma específico que eles abraçam na sua vida de fé. Cada um com o seu propósito. Isso, um carisma assumido em um trabalho específico que é importante para a vida da igreja. Agora, padre, é preciso um sinal extraordinário, por exemplo, para conhecer o projeto de Deus em relação a essa vocação religiosa? São sinais da graça de Deus que sempre são mostrados. Aí quando a gente diz extraordinário, parece que é algo que é para além do que a gente entende do humano, mas não é. Os sinais da vocação, às vezes, são dados nas pequenas percepções, assim, olha, na pequena vivência do dia a dia, quando, né, a gente abre-se a perceber que uma pessoa, num gesto de carinho, em um abraço, vai nos falar da vocação, vai ser um sinal de Deus para a nossa vocação. Isso não é extraordinário. São pequenos sinais do dia a dia. Isso é comum, isso é o que nos toca, né, no nosso dia a dia. Então, esses sinais são mostrados e a vocação para a vida religiosa, ela vai se perceber assim, olha, a pessoa vai olhar qual que é a sua inclinação. Às vezes eu vou me envolver e perceber, olha, eu gostaria de trabalhar com as juventudes. Aí os salesianos, é esse o carisma. Aí eu vou buscar a vida, né, consagrada com salesianos. Para trabalhar com a juventude. Se eu sou mais inclinado para a vida do silêncio, da oração, do trabalho, aí eu vou buscar a vida monástica, né, junto com os monges, beneditinos, cistercienses e outros. Então é olhar, quando perceber, olha, Deus chama, e chama para quê? Aí eu vou buscar, né, um lugar que eu possa realizar essa minha vocação. Agora, as pessoas de uma forma em geral, especialmente os jovens, eles têm medo de dizer esse sim à vida consagrada, padre? Olha, por falta às vezes de compreensão, tem sim. Porque quando fala assim, se eu disser o meu sim, eu vou renunciar a uma série de outras coisas. Aí essa questão, na hora que coloca valores, né, na percepção de projetos, aí isso acaba amedrontando bastante. Mas de perceber a renúncia, como a gente disse quando a gente falava da nossa vocação sacerdotal. As renúncias. Essa renúncia, ela é para todos. Né? Se a pessoa busca o casamento, vai renunciar a um monte de outras coisas. E qualquer aí, que seja o caminho, né? Pode parecer estranho dizer isso, mas por exemplo, escolhe uma pessoa e vai renunciar a outras tantas, né, de percepção. Então, quando se fala da vida consagrada, dessa vocação, ela é temerosa nesse sentido, mas a gente, se vence essa questão da renúncia, a gente vai perceber que eu não preciso ter medo de dar o meu sim
e um sim generoso, como foi o de Maria, né? Quando escutou lá o projeto de Deus, ela foi generosa para poder dizer sim a Deus. Agora, padre, o que é preciso para um jovem, para uma jovem, né? No caso de um jovem ser um irmão, tornar-se um irmão religioso e uma jovem freira? Então, aí é o caminho que precisa de uma orientação, no sentido de poder perceber qual que é a sua vocação, qual que é a sua inclinação, né? Qual que é o trabalho Esse é que o primeiro gostaria. passo, é descobrir essa vocação interior. E descoberto esse caminho, aí é ir atrás das comunidades, né, religiosas, das famílias religiosas. Todas as congregações têm os encontros vocacionais, fazem semanas vocacionais, para que a pessoa possa ir lá conhecer. É importante, por exemplo, eu quero ser carmelita, eu vou lá num Carmelo, ver como é a vida, como é que é o carisma, qual que é o trabalho, como é que é a vida de oração, e tentar ali perceber, olha, se isso me toca de verdade no mais fundo do meu coração, me tocando, aí que eu possa fazer de tudo, buscar fazer a renúncia para eu estar lá. Então, a jovem que deseja, busque, né, esse discernimento, que é importante, alguém para nos ajudar, para nos orientar. Nos dar informações concretas, né? Sim, até encontrar um caminho, né, de algum lugar que eu possa estar indo exercer a minha vocação. Agora a gente ouve muito falar em leigos consagrados. Quem são esses leigos, padre? Então, são leigos e leigas, também tem leigas, pessoas, né, que não assumem esse compromisso de uma vida, de uma congregação, na vida consagrada, com os votos da pobreza, da castidade e da obediência, e o vivem, de certa forma também vivem esses 3 votos, mas a partir da sua vida cotidiana. São leigos que se consagram a um serviço, a um carisma, no sentido de mantém aí a sua vida de trabalho, sua vida de família. Mantém toda a rotina. Mantém toda a sua rotina, mas que estão ligados a outras pessoas, por isso forma aí uma família de leigos consagrados, para dedicar-se a um trabalho. Aí vai do que é específico de cada um, de cada grupo. Aqui na nossa arquidiocese, como que essas pessoas podem ter informações sobre as ações desses leigos consagrados? Então, é pesquisando as possibilidades, né, de grupos que já existem, mas talvez o caminho mais fácil é ligar mesmo para a nossa mitra, né, porque lá sempre vai ter informação, existem grupos de leigas e de leigos consagrados e que podem dar essa informação, né, procurar mesmo a nossas comunidades de fé para que a gente possa indicar aí o caminho. Olha, tem esse grupo, busca se identificar, ver se faz parte aí do que você pesquisa, do que é o seu carisma, para assumir esse serviço. Tem algum pré-requisito, padre, ou não? Basta a pessoa ter essa vontade, querer participar? Aí depende. Para os caminhos de vida consagrada, de leigos consagrados, tem grupos de pessoas que são solteiras, tem pessoas que às vezes são viúvas, aí depende do grupo, que aí vai ter o requisito de acordo com essa necessidade. Tem comunidades de vida e de aliança, tem, por exemplo, casados, famílias que fazem parte dessas comunidades. Aí vai do que se procurar, daquela comunidade que se procurar. E qual a importância para as pessoas participarem desses grupos? Qual a importância para as pessoas serem leigas ou leigos consagrados? Porque isso faz parte do exercício da fé, né? A gente vai manifestar a nossa fé a partir desse desejo, dessa doação, dessa entrega. Por exemplo, existem as irmandades. Nós temos na Arquidiocese de Belo Horizonte as cidades históricas próximas aqui, bem pertinho de nós, que tem irmandades ainda. A Irmandade é uma reunião, é uma organização de leigos que se consagram a um serviço, Carmelita, de Santíssimo, tantos outros. Então, de poder perceber que essas irmandades, que esses irmãos, que os leigos que se consagram, são importantes porque eles vão expressar a sua fé e vão trabalhar pela evangelização, cada um no que é específico da sua missão, mas vão trabalhar pela evangelização. Bom, então quem quiser ter mais informações é só entrar em contato com a mitra, com a paróquia e com a sua comunidade de fé, né? Isso, buscar informação sempre é muito importante para a gente poder elucidar aí o nosso caminho de fé e saber em que eu posso servir melhor. Tá certo. Padre Wellington Santos, mais uma vez, muito obrigada por participar conosco e até a próxima sexta. Por nada, Deus nos abençoe. Amém. E você aí de casa, continue conosco. Vamos fazer uma pequena pausa no nosso programa. Voltamos já. A peça de teatro Suspeitos, um crime improvisado, chega aos palcos de Belo Horizonte com uma proposta inovadora.
Com um título escolhido pela plateia, baseado em um jornal sensacionalista, um investigador tem que solucionar um crime a partir de pequenas ajudas dos espectadores que, ao final, decidem juntos quem é o verdadeiro culpado. Todas as cenas são construídas ao vivo, tornando cada apresentação única. Depois de muita antecipação e expectativa, a turnê de reencontro de Sandy Júnior, após mais de 10 anos longe dos palcos, finalmente chega à capital mineira. O show acontecerá neste sábado na Esplanada do Mineirão e promete comover quem foi fã da dupla no início dos anos 2000, com todos os hits que marcaram uma geração. A banda brasileira O Terno vem a Belo Horizonte lançar seu 4º disco de estúdio. O conjunto, formado por Tim Bernardes, Guilherme da Almeida e Biel Basile, recebe atenção nacional. Suas composições já fizeram parte da trilha sonora de diversas novelas e, com elas, receberam o prêmio Multishow por melhor videoclipe com a música Não Espero Mais. A apresentação dos músicos será acompanhada de um quarteto de metais. A dica agora é para os pequenos e todos aqueles que gostam de se encantar com os contos de fada. O Palácio das Artes recebe a peça A Bela e a Fera, trazendo a história que ficou famosa pela animação dos estúdios Disney aos palcos. Apesar de já conhecida do público, a história ganha nova roupagem, fazendo uso da tecnologia para construir os cenários. É neste domingo, às 18 horas.